Bom dia a todos vocês. É muito bom ver a casa cheia. Parabéns aos trabalhadores do Dias da Cruz. Sim, tá bom. Ok. Pelos 124 anos, né, de trabalho no bem, né, dos que estão aqui, dos trabalhadores da última hora, dos que já se foram também, né, e todos aqueles que participam da casa de forma direta e indiretamente. Essa temática, né, o universo e Deus, é uma temática que muito me agrada, e quando me propuseram a falar sobre, eu fiquei pensando qual seria e qual é a nossa relação com o universo. Temos sentido parte dele ou temos passado só como uma estadia, o considerando muito distante da gente? Eu pergunto a vocês, podem responder. Porque na escola a gente fez uma experiência com crianças de 7 anos, no ciclo inicial, e pedimos para que elas desenhassem os elementos da natureza. E desenharam tudo, menos elas. E como temos feito isso? Estamos sentindo parte integrante? Qual que é a construção de universo? O universo é só aquele céu lá no firmamento, onde a gente observa as estrelas? O conhecimento que a doutrina nos traz questiona, logo lá na primeira pergunta, né, o que é Deus? E que tem a ver Deus e o universo? Como percebemos no universo, em nós, no nosso companheiro de jornada, até nos nossos desafetos? Bem, o conhecimento, ele é importante, sabemos disso. Entretanto, a gente só considera o conhecimento privilegiado quando ele vem dos livros acadêmicos, né? E todos os dias a vida é um conhecimento vasto. Cada momento a gente está aprendendo um pouco. Aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os nossos acertos, aprendendo com os erros dos outros, que às vezes a gente não aprende, não, espera chegar na gente de novo, né? Que é bem mais fácil, talvez olhando o outro a gente pudesse aprender. Não que o conhecimento científico ele não seja importante, é maravilhoso, né? Com o passar do tempo, desde o final do século XIX, a gente tem tido o avanço científico grande. A tecnologia avançou consideravelmente e a gente consegue perceber, analisar estrelas. Quanto mais o tempo passa, mais profundamente eu consigo ver o universo. E isso é divino. Podemos, então, considerar que a ciência, apesar do seu foco e tratar o ser humano como ser material, ela, em maneira alguma, ela fecha a porta para o divino. Já temos aí alguns cientistas fazendo essas vinculações. Einstein, em seu livro Como Eu Vejo o Mundo, ele fala não explicitamente de Deus, mas de um ser superior sendo responsável pelas leis da natureza. Porque muitas coisas a gente ainda não consegue cientificamente matematizar, descrever. Ou seja, eu conheço, com toda a tecnologia e aparato, até hoje, só 5% do universo. Eu consigo ver a olhos nus 5.000 a 8.000 estrelas. E a gente sabe que
Cada galáxia tem bilhões de estrelas, né? Então, é possível a gente, de alguma forma, compreender o divino, não dependendo, não esperando que a ciência alcance isso, porque a doutrina já nos trouxe. Porque, de alguma forma, a gente está sempre querendo validar a doutrina espírita. Então, a gente tem uma mania de falar assim, a física quântica está provando a doutrina espírita. A gente não entende da física quântica, não entende muito bem da doutrina espírita, e a gente vai trazendo as nossas fake news do nosso momento. Porque é bonito dizer que a física quântica é atual, é moderno, é o boom do momento. E física quântica, ela simplesmente descreve matematicamente o comportamento da natureza. E numa possibilidade já é probabilística, né? Então, quando Saulo comenta sobre as meias-verdades, sobre o YouTube como só como referência, né, de conhecimento, não desvalorizando a tecnologia que nos auxilia, as pessoas que estão hoje em casa nos vendo, as palestras espíritas, mas que a gente busque o recurso dos livros. E temos tantos, né? Se a gente pegar só Kardec aí na sua coleção toda, né? Revista Espírita com todos os seus textos, enfim, as obras básicas, e se voltarmos aí nas obras clássicas, a gente já tem essa encarnação e eu não dei conta ainda. Não sei se vocês estão dando, mas eu ainda não dei conta. Kardec vai lá dizer em A Gênese, no capítulo 4, item 9, o seguinte: a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões, que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso é lançá-la à própria obra de Deus. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Né? Quantas obras que a gente tem visto, e aí eu vou falar especificamente da área que me compete, que eu tenho buscado estudar a pluralidade dos mundos habitados. Então, a parte da astronomia, Camille Flammarion foi um astrônomo, né, lá pertencente ao bonde de Kardec, que também era espírita, né? Ele foi rechaçado na academia, de alguma forma, pelas ideias mais espiritualizadas, né? Mas também, dentro do meio espírita, ele era um cientista olhado meio de torto, pelo pouco que a gente lê e sabe sobre ele, né? Por falta de conhecimento ou entendimento daquilo que ele trazia naquele momento. E nas obras de hoje, a gente vê Cartas para uma Morta, do Chico Maria João de Deus. Ela traz aí a descrição de vários planetas, Saturno, Marte, Júpiter, evolução em 2 mundos. Chico também trouxe, né, aí algumas informações, e o que se percebe é que são livros. Cartas para uma Morta foi em 1942, a descrição dos planetas ali. Naquela época, a gente não sabia, enquanto ciência materialista, nada sobre aquilo. Somente agora, em 1900 no final, início do século XX, é que a gente consegue, tem um gap de 64 anos, para que as primeiras explorações a Marte, a gente conseguisse captar as imagens descritas da forma que estava sendo descrita nos livros. Então, existe uma parceria, não sei se essa é a palavra melhor para ser usada, mas existe, sim, quando eu falo da ciência, corroborando, né, a doutrina espírita com os ensinamentos doutrinários, nesse aspecto, né?
porque a gente vem estudando. Flammarion trata isso no seu livro Deus na Natureza, trata exatamente no livro Pluralidade dos Mundos Habitados. Leon Denis, em Depois da Morte, quando ele traz o universo, no capítulo 9, o universo e Deus. Em O Grande Enigma, no capítulo 1, também ele faz uma descrição do universo que é puramente poética, né? E o que eles têm em comum, né? Se a gente está no universo e se somos parte desse universo, o universo, de alguma maneira, está em nós. Estamos imersos nele, né? Não estamos só aqui passando um tempo exatamente no planeta Terra, só aqui curtindo uma viagem, né? Por quê? Se a gente sabe que hidrogênio e hélio são os dois elementos químicos que foram produzidos no Big Bang, né? 1/4 foi hélio e 3/4 de hidrogênio foram produzidos naquele momento. E todos os outros elementos químicos são feitos nas estrelas, foram gerados nas estrelas, todos os elementos químicos pesados, ou seja, 97% do que tem nas estrelas tem em nós. E como é que a gente vê isso? Como é que eu tenho tratado o outro se ele é igual a mim? Se somos parte de um universo criado por Deus. Por que desrespeitamos tanto? Porque há tanta desumanidade. Se somos iguais, apesar da singularidade, onde não vemos no outro aquilo que nós temos em comum. Qual que é a barreira? Qual que é a dificuldade? Somos filhos das estrelas. Se nós temos aí 97% dos átomos que elas têm, nós somos muito parte disso. Somos astros, né? Estamos brilhando como? Lembra de uma passagem do Evangelho aí, Zé Márcio, me ajude? Em qual capítulo, versículo? Porque de memória, assim, acho que Tiago, Saulo, vocês estão bem. Eu não consigo ainda. Em qual parte do Evangelho que faça brilhar a vossa luz? Qual capítulo? Fazei brilhar a vossa luz. Como é que a gente tem feito brilhar a nossa luz? Orestes. E como é que a gente tem brilhado? Quais as nossas dificuldades que precisam ser vencidas para que essa luz brilhe? Porque as estrelas vivem milhões de anos. Nós, espíritos, há quanto não estamos caminhando? E como é que nessa caminhada a gente tem se comportado? Avesso a esse universo do qual fazemos parte ou integrantes dele? Einstein e Carl Sagan, eles, nas suas obras, algumas de suas obras, eles falam que há uma ligação entre nós e o divino. E eles usam, especificamente, a palavra religião, né, de religare, e no rodapé de alguns livros está escrito assim: unir, atar firmemente, laço entre o humano e o divino. Vós sois deuses. Né? E é uma conversa que a todo tempo estamos sendo lembrados em diversas passagens. Flammarion e Denis trouxeram isso de forma muito poética, e vou até ler para vocês dois trechos, que trazem, nos relembra da nossa importância enquanto ser humano.
enquanto ser espiritual, né? Porque se vivemos tanto, né, a vida é uma, passamos por várias existências, né? Então, eu trabalho com estrelas que são jovens, elas têm 6 milhões de anos, mais ou menos. A gente brinca que são as nenéns nossas, né? Elas têm toda uma característica muito peculiar dessa fase. Quantos milhões de anos estamos aí? Estamos engatinhando ou já passamos do processo dos primeiros passos? Qual é o nosso, a nossa real, como eu chamo, a nossa real posição nesta encarnação? Que o conhecimento ele vem, a gente não perde isso. Quantas aulas nós não temos assistido ou já assistimos que nos relembre disso? A gente, quando sabe, né, que fazemos parte ou nos sentimos integrantes dessa natureza, isso causa uma potência absurda na transformação nossa, né, na reforma do caráter que o Saulo trouxe aí anteriormente, né? O Spinoza dizia que o conhecimento é o mais potente dos afetos. E como é que nós temos utilizado o conhecimento ao nosso favor? Já que somos colocados como uma doutrina, né, o tripé da doutrina, aí tem, eu não sei se tripé seria a melhor palavra, porque eu tenho a intenção que sempre é um sustentando o outro, né, então coloca numa sobreposição de a religião é mais importante, não. É uma doutrina que as pessoas nos veem como racionais, né? Busca-se a razão. Somos tidos, né, como estudiosos, cientistas, além de todo o processo, né, religioso e filosófico. Como é que temos questionado a vida, as nossas informações, aquilo que recebemos, seja no livro que eu leio, seja numa palestra pública? Como é que eu tenho potencializado e mergulhado em mim para que eu compreenda que o universo eu sou. Eu não só estou. O Espiritismo ensina que o universo é obra de Deus, né? E dele faz parte o próprio homem, ser pensante e racional. Leon Denis, em Um Grande Enigma, ele vai questionar o que sabemos do universo. E ele diz, nosso olho apenas percebe um domínio restrito do império das coisas. Somente os corpos materiais semelhantes a nós nos afetam. A matéria sutil e difusa nos escapa. Vemos apenas o que há de mais grosseiro à nossa volta. Nós não distinguimos senão os mundos opacos e pesados que se movem nos céus. O espaço que os separa parece-nos vazio. Por toda parte, abismos profundos parecem se abrir. Erro. O universo está cheio. E se a gente percebe, né, eu falei que a tecnologia ainda não alcança, né, só reconhece e consegue determinar, analisar 5% do universo, os outros 95% é aí matéria escura e energia escura, coisas sutis, nós estamos convivendo com o nosso colega, com o nosso amigo, pai e mãe, que seriam esses materiais, ser material semelhante ao nosso, né? Grosseiro, e como é que a gente os tem tratado? Sabendo dessa singularidade, desse alinhavamento de toda a natureza. Qual tem sido o nosso comportamento? Se a gente aprende a descer a nós mesmos, a nos autoconhecer, né, a fazer a reforma necessária, a pesquisar lá nos nossos íntimos, a interrogar-nos, porque a ciência se faz também
questionando, ou se faz muito mais tendo perguntas do que respostas, a gente vai reconhecer várias qualidades nossas que estão ali adormecidas. Botamos no estado soneca, igual o celular. Eu coloco ele para despertar 5:50. Aí eu tenho que acordar às 6 horas. 5:50, 5 minutos. Mais 5:55, 6 horas. E se eu deixar, eu vou até 6:15, só no modo soneca. Quanto tempo mais eu vou ficar sonecando na vida? Adiando aquilo, as ações, né, o conhecimento que eu já tenho, para colocá-los em prática. O modo soneca vai ser o meu padrão daqui para frente, ou eu já posso tirar o modo soneca e vou começar a agir? Flammarion ainda diz, né, o seguinte: o universo vai se desvendando aos nossos olhos à medida que a nossa capacidade de compreender-lhes as leis se desenvolve e aumenta. Quando vamos nos conhecendo mais profundamente, mais vou me reconhecendo parte, integrante, o micro e o macrocosmo. Eu olho para dentro e me reconheço com fora. A verdadeira realidade, que é essa vida, né, nossa, de todos os seres, homens, animais, plantas, ela é única, né? E é regida por leis que validam, as leis da natureza validam lá da planta até o ser hominal, todo o universo, planeta. Existem leis físicas para isso, né? Por ambiente, o ar, o solo, ele serve para todos nós. De alguma forma, estamos interagindo. De alguma forma, estamos interagindo com o ambiente a todo tempo, né? E essa vida universal não é senão uma constante permuta. Ou seja, eu falei que as estrelas, elas produzem esses elementos químicos. Quando elas se colapsam, elas ejetam esse material no universo. Esse material, em algum momento, aquilo que está dentro de mim hoje, esteve numa estrela ontem. Olha que bonito que é isso. Foi produzido há quanto tempo para chegar até ao nosso planeta? Então, estamos o tempo inteiro, o ciclo do carbono, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental, tão importante, o carbono que está no lápis, o carbono que está na fotossíntese, o carbono que está aí, em todos os lugares. Pela respiração, a gente, e pela alimentação, nós absorvemos cada dia a porção de alimentos que nos é necessária. Às vezes até comemos mais, né? Se tem, então, um pudim, que é o meu prato preferido de sobremesa, como meio dele, pudim de doce de leite. Então, não tem jeito. Pela digestão, pelas secreções e excreções, a gente vai perder também outra porção de alimentos. Assim, o corpo vai renovando. O universo, cada vez que morre uma estrela, nasce outra. É uma mola propulsora para a formação de novos corpos. Então, o tempo inteiro estamos passando por uma renovação. No corpo também. Pode demorar alguns dias, né, para se processar tudo isso. Mas estamos sendo renovados. E é nessa renovação, a vida é esse movimento, é isso que entretém a vida. É essa movimentação. Então, os bilhões de seres na superfície do globo, eles mantêm esse movimento constante, né? Fisicamente falando, nada
possuímos de nós mesmos. Só o ser pensante é o nosso eu. Nós não vamos levar nada daqui. E como é que a gente tem nos tratado? Então, quando a gente começa a compreender e a entender que há um alinhavamento em tudo na natureza, a gente começa a perceber, ou deveríamos começar a perceber, o mundo de outra forma, com outras lentes. Eu preciso do óculos para a leitura. Me cansa muito. E o ajuste? O conhecimento ele vai fazer esse ajuste. Para cada um. No seu tempo, no seu modo. Porque a gente brinca que existe uma versão, né, uma versão oficial e a maneira que eu recebo a mensagem. Né? Então, eu vou trabalhar dentro das minhas possibilidades, porque não existe pressa. Né? Esse fast, na mania do fast food, tudo. Eu quero fazer a minha transformação íntima, a minha reforma de caráter no fast. E aí me frustro. Não me reconheço que, apesar das minhas imperfeições, eu sou parte desse todo. Sou obra divina. Então, quando eu tenho essa convicção de que há uma permuta de matéria em todo o universo, né, isso irmana, né, o pássaro e a fronde, o peixe, o espaço, o homem e a fera. Em nenhum momento isso mantém distante, só o aproxima. Então, há uma singularidade em todo o processo. E a gente percebe isso no nosso dia a dia corrido, que é 5 minutos para chegar ali, eu tenho uma reunião aqui, eu tenho uma reunião acolá. Exatamente. Passa desapercebido, a gente vai atropelando todos os fenômenos da natureza, ou quase todos, a não ser quando a mídia coloca lá assim, a superlua, a lua laranja. Fora isso, nas pequenas coisas do trabalho diário de uma formiga, a gente, se der, a gente pisa ainda na formiga. O cupim que está lá em casa comendo o meu livro. E aí eu sou mais importante que todos esses seres. A importância se deve à intelectualidade, né? Mas, e não estou falando, gente, que tem uma barata ali e vocês não vão matar. Eu vou. Tá? Estou indo muito além dessas pequenas informações. O cupim vai comer seus livros, né? Eu vou matar. Exato. Lá em casa, na casa de mãe, tinha um cupim que comeu a madeira inteira. Comeu a madeira inteira e comeu metade dos livros. Então, você lia os livros faltando os pedaços da letra. Se for de Leon Denis, não. Lá em casa eram vários. Mas a nossa relação com a natureza precisa melhorar. Talvez a gente consiga trazer isso dos índios. Né? Os índios mantiveram a relação, a sua leitura de mundo e a sua proximidade com a criação de maneira belíssima. Por que nos desconectamos tanto? O que nos leva? Se o conhecimento deveria nos aproximar, por que ele nos afasta? Se o conhecimento é a potência dos afetos, por que desumanizamos? Se eu sou igual ao meu irmão, a todos, na sua composição química, que isso seria o nosso DNA, o nosso script, mais ou menos falando, a planta, por que tanto descaso
com aquilo que nos acolhe, com a natureza num todo. Desta forma, qualquer que seja o sistema, plantas, reino mineral, vegetal, né, e das religiões, das crenças íntimas de cada um, né, todos estamos assomados pelo inexplicável mistério da vida. Todos. Por que não reconhecer com franqueza nossa absoluta ignorância neste particular? Não demonstrando a ciência que as afinidades da matéria possam criar a vida, o papel do Criador mantém-se íntegro. E ainda que demonstrasse a origem e o entretenimento da vida, deixam ver claramente a existência de uma força criadora, ou seja, um Deus oculto que alinhava com características singulares todos os seus. Então, matematicamente, e a ciência nem existe proibição ou qualquer ato que não nos permita ou diga, isso não é válido. Ainda conseguiremos, em algum modo, talvez, eu sempre falo com o Tiago, que a filosofia talvez será o caminho para essa conversa, para esse entendimento. Porque, senão, nós continuaremos iguais a esses alunos de 7 anos, de encarnação em encarnação. Não nos reconhecendo parte, mola propulsora para as mudanças. E nada muda de fora para dentro. Até muda algumas coisas, mas a maior mudança é de dentro para fora. Que a gente possa, com o conhecimento doutrinário, com o conhecimento científico, possa fazer as transformações que a gente tanto tem buscado. E nos reconhecendo, apesar das nossas imperfeições, os grandes transformadores, fazedores de revoluções necessárias para um mundo melhor. O mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, o mundo que a gente quer para a gente, para aqueles que virão, para esses que têm uma vida longa. E é isso. Flammarion e Denis, eles vão conversando acerca desse universo, trazendo e propondo essas questões de nos reconhecermos como parte desse todo. Que assim seja.